Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Olá, Elite Oculta. Sou eu novamente, o Miguel da cidade de Areal, que fica no interior do Rio de Janeiro. Após aquele primeiro relato, eu criei coragem e fui até a casa do seu Jorge novamente. Confesso que depois do terrível ocorrido, eu tive medo de ir até lá. Mas mesmo assim, eu reuni coragem e fui. Bem, chegando perto da sua propriedade, eu pude notar que a sua humilde casa estava sendo melhorada. E estava com um aspecto um pouco mais novo. Então eu o chamei. E daí ele saiu para fora e eu vi que ele estava mais velho, com um semblante diferente e mais sorridente. E também, depois de 3 anos passados, ele custou a lembrar de mim. Então conversa vai, conversa vem, e ele conseguiu se lembrar de mim. E disse: "Ah, então é você o garoto que esteve aqui com um outro que se chama Matias, não é?" Daí eu corrigi ele dizendo que o nome do outro garoto era Mateus. Porém, eu entendi que devido à sua idade, ele não estava se lembrando muito bem das coisas. Mas um fato que ele não esquece por nada neste mundo, e nem mesmo com o avanço de sua idade, é o fato daquele terrível cão do inferno ter matado seu pai nos anos 60. Então, aproveitando isso, eu entrei em sua casa e pedi para ele que me contasse como foi a trajetória dele desde a morte do seu pai. E daí ele me contou tudo. E agora eu vou contar para vocês do canal. Na época, o seu Jorge era bem novinho. E nesta cidade ainda passava o famoso trem que parava no antigo centro da cidade. E nesta época também, tudo era mais barato do que hoje em dia. E as pessoas eram mais tranquilas e não havia criminalidade. No dia em que o seu pai foi morto pelo lobisomem, ele e a sua família seguiam pela estrada de terra. O seu pai ia na frente e ele e a sua mãe iam atrás. O seu Jorge me contou que naquele terrível dia, o seu pai e a sua mãe estavam tendo brigas e discussões constantes. E ele, como era muito novo, não entendia o motivo deles estarem assim um com o outro. E por isso, o seu pai andava rápido carregando a bicicleta e fumando seu cigarro. Em certo ponto do caminho, a mãe do seu Jorge virou para o marido e disse o seguinte: "Me espera, homem. Anda mais devagar. Eu estou com o menino no colo.
e não aguento andar depressa. Daí, o pai do seu Jorge disse: Mulher, eu tô por aqui com você, e não é bom você falar comigo agora. O pai do seu Jorge estava com a cabeça muito quente. Daí, ao decorrer do caminho, todos escutaram um forte som de urro, como se fosse um animal desconhecido. O pai do seu Jorge, na mesma hora, voltou para trás junto de sua esposa. E em seguida, ele logo perguntou: Mulher, você ouviu isso? Parece o capeta. Daí, ela o respondeu dizendo: Homem, é melhor a gente voltar agora. Não vou dar conta de correr com esse menino no colo, não. E daí, o pai do seu Jorge se virou e disse: Não, mulher. Se até aqui a gente veio, daqui a gente não vai voltar, não. Me dê o menino aqui e pega a minha garrucha na sua bolsa. Daí, a esposa pegou a arma do marido e deu para ele. E então, eles continuaram andando normalmente. Mas a um certo ponto da estrada, todos ali começaram a sentir que o clima estava pesado. E em seguida, um forte cheiro de podre tomou conta do ar. E o seu Jorge começou a chorar do nada. O pai do seu Jorge também começou a sentir aquele forte cheiro de fezes com carniça podre e começou a salivar, puxando vômito. A mãe do seu Jorge parou no meio do caminho e começou a passar mal, enquanto o marido segurou o seu Jorge nos braços. Em seguida, ele começou a sentir que tinha algo demoníaco bem perto deles. E passou a ouvir um barulho estranho nas moitas ali perto. Então, foi quando tudo ficou quieto demais para ser verdade. O pai do seu Jorge pediu para que todos fizessem silêncio. E 5 minutos depois, um cão enorme saltou do meio das moitas com muita fúria e quase pegou o pai do seu Jorge com ele no colo. No mesmo instante, ele colocou a criança no chão. E mesmo naquela escuridão total, o pai dele conseguiu acertar um tiro naquela coisa. A criatura começou a gritar e a urrar de dor. A mãe pegou a criança no colo e saiu correndo com ele em direção à sua casa. Mas o marido ficou ali, dando tiros como um desesperado, tentando acertar a criatura. E depois de um tempo, a esposa chegou com a criança em casa e trancou as portas. O pequeno Jorge chorava muito, querendo o pai dele. Bem, as horas se passaram e nada do pai do seu Jorge retornar para casa. Muito tempo se passou até que amanheceu. Então, assim que a mãe do seu Jorge saiu para fora de casa, lhe veio a triste e terrível notícia que o seu marido havia sido encontrado morto, parcialmente devorado. Ele foi encontrado na estradinha de terra, bem próximo da mata. E na hora que recebeu a notícia, a mãe do seu Jorge começou a tremer. E com lágrimas nos olhos, olhou para o seu Jorge e disse o seguinte: Meu filho, mamãe vai cuidar de você até o final. E vou lutar por você até o fim. Daí, ela deu um abraço nele bem forte. E a partir daquele dia, a mãe dele nunca mais foi a mesma. Pois ela ficou calada por dias e dias. Bem, os anos se passaram. Em meados dos anos 70, o seu Jorge ficou rebelde e comprou uma moto. E todos os dias, ele passava com a moto no mesmo caminho que o seu pai havia morrido. E às vezes até mesmo fazendo racha com seus outros amigos que também tinham motos. Mas até que um certo dia,
ele estava vindo sozinho de moto pelo mesmo caminho. Conta ele que estava vindo devagar e já não tinha mais medo de passar por ali. E durante o caminho, já próximo de casa, ele avistou na sua frente um cão preto e muito grande com os olhos vermelhos como brasa. E aquele cão ficou encarando ele. O seu Jorge, na mesma hora, parou a moto e ficou observando aquilo. E foi quando que, por algum motivo, aquela criatura começou a falar. É isso mesmo que vocês ouviram. Aquele cão infernal falou para o seu Jorge com uma voz grave e demoníaca. Hoje eu estou com fome. Eu quero você. Quero você. Daí, o seu Jorge acelerou a moto. O bicho se assustou um pouco com o barulho e saiu da estrada. E assim, dando passagem para ele. O seu Jorge passou em alta velocidade pelo bicho. E mesmo depois de ter passado por ele, aquela coisa começou a persegui-lo. A criatura corria tanto que já estava chegando perto da moto. E com as suas enormes garras, a criatura tentava furar o pneu. Porém, por mais que aquele cão do inferno também tivesse muita velocidade, ele não conseguia ultrapassar a moto. E assim que o seu Jorge chegou em casa, muito desesperado, ele pediu para que a sua mãe trancasse todas as portas e janelas da casa, pois aquele demônio que havia matado seu pai havia retornado. Daí, a mãe dele trancou toda a casa. Então, o seu Jorge pegou a arma do seu falecido pai, sentou na cadeira da sala que dava de frente para a porta da rua e ficou ali esperando aquela criatura aparecer. A moto do seu Jorge estava estacionada no alpendre da casa. Alguns minutos depois, ele começou a ouvir passos pesados em volta da casa. Em seguida, aquela criatura pegou a moto e a arremessou contra a porta da sala, fazendo assim a porta se abrir e aquela coisa aparecer em seguida, ficando cara a cara com seu Jorge. O som da moto se chocando contra a porta fez um barulho muito alto. E o cão do inferno, encarando seu Jorge, começou a rosnar, como se o desafiasse para a morte. O seu Jorge, já ali de pé, com a arma empunhada, começou a atirar na direção da criatura. Enquanto ele atirava, ele gritava o seguinte: "Essa é minha moto, cão desgraçado!" Com muita fúria, o seu Jorge atirou várias vezes na direção da criatura. E pelo menos 2 tiros ele conseguiu acertar naquela coisa. E mesmo ferido, aquele lobisomem tentava vir para cima do seu Jorge. Porém, quando a criatura percebeu que o seu Jorge estava sem munição na arma, aquilo pulou com muita fúria em cima dele. O seu Jorge chegou a cair no chão, mas muito rápido ele conseguiu tirar sua faca da bainha e cravá-la na perna da criatura. A mãe do seu Jorge apareceu, começou a orar e a clamar o nome de Deus. Mas aquele cão que parecia ter vindo do inferno não aguentou ouvir a oração da mãe do seu Jorge e correu gritando e berrando para a mata, parecendo que estava possuído. O seu Jorge não se feriu muito. Ele se levantou e tentou acalmar sua mãe. Porém, ela estava em choque, e o seu Jorge teve que levá-la para o hospital. E assim que chegou no hospital, ela não aguentou. Teve 2 paradas cardíacas e morreu em seguida. Naquele dia, o seu Jorge ficou triste e acabado.
E 3 dias depois daquele ocorrido, aconteceu o velório da sua mãe. Ele, muito arrasado, nem conseguiu comparecer ao velório. Pegou as suas coisas e a sua moto quebrada e se mudou para a sua atual casa, que fica perto de uma fazenda. Daí, ele prometeu a si mesmo que iria se vingar. Bem, até que esse tão esperado dia aconteceu. E no dia em que eu e o meu primo aparecemos por lá para nos esconder daquela fera, ele finalmente se vingou. Hoje, o seu Jorge vive bem, está sorrindo à toa. E depois de ter me contado a sua trajetória, ele me convidou para olhar sua horta atrás de sua casa. E nós dois conversando, eu pude notar que em um quartinho nos fundos do quintal da sua casa estava a velha e boa garrucha do seu falecido pai. E ali também estava a sua moto, já toda enferrujada e com uma lona por cima. E depois de conversarmos muito, eu voltei para casa feliz em saber que o seu Jorge havia se vingado. E assim, ele alcançou a tão esperada paz. E agora, finalmente, ele está vivendo bem. E eu fico muito alegre por ele. Boa noite.